Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 166 da nossa jornada, dia 15 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio capítulo 20, Salmos 107, Isaías 47 e Apocalipse capítulo 7. Abra o teu coração, prepara o teu secreto, permita que o Senhor revele verdades a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. Sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 20. Este capítulo fala sobre guerra, mas o centro do capítulo não é a força militar de Israel, é a confiança no Senhor. Quando o povo visse cavalos, carros de guerra, inimigos, não deveria se desesperar, porque o Deus que os tirou do Egito estaria com eles. Antes da batalha, o sacerdote falava ao povo para lembrar que a vitória não dependia apenas de estratégia, mas da presença de Deus. O capítulo também mostra que Deus se importa com o coração dos que vão à batalha. Quem havia construído casa, plantado vinha ou se casado recentemente poderia voltar, e quem estivesse com medo também deveria voltar, para não espalhar medo entre os outros. Coragem e fé também influenciam a comunidade. Um coração apavorado pode enfraquecer muitos ao redor. Quando Deus orienta sobre as cidades, vemos que havia diferença entre cidades distantes e as nações de Canaã. No caso dos povos cananeus, o juízo era mais severo por causa das práticas abomináveis que poderiam contaminar Israel. O foco não era crueldade gratuita, mas preservar o povo da idolatria e das práticas que Deus já havia condenado. Até nas regras de guerra, Deus ensina limites. As árvores frutíferas não deveriam ser destruídas. Isso mostra que o povo de Deus não deveria agir com destruição sem propósito. Mesmo nas batalhas da vida, Deus nos chama a agir com discernimento, temor e domínio próprio. Nem tudo deve ser destruído. Há coisas que precisam ser preservadas para o futuro. Partindo agora para Salmos, capítulo 107. Abre o último conjunto de livros dentro dos Salmos. E ele começa com esta declaração: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista chama os remidos a testemunharem aquilo que Deus fez. A fé não deve guardar silêncio sobre os livramentos do Senhor. Quem foi resgatado tem motivo para contar. O Salmo apresenta 4 grupos em aflição: os perdidos no deserto, os presos em trevas, os enfermos por causa da própria insensatez e os marinheiros no meio da tempestade. Em todos os casos a frase se repete: na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Essa repetição mostra o coração misericordioso de Deus. Ele ouve o clamor dos que chegam ao limite. Também diz: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. O Senhor sacia aqueles que têm fome e sede. O Salmo termina dizendo que o sábio deve considerar as misericórdias do Senhor. Ou seja, sabedoria não é apenas conhecer doutrinas, é prestar atenção ao agir de Deus na história e na própria vida. Quem observa com fé percebe que o Senhor transforma desertos em fontes, levanta necessitados e continua sendo bom
em todas as estações. Partindo agora para Isaías, capítulo 47, anuncia a queda da Babilônia, aquela cidade que se via como senhora dos reinos, invencível e segura, seria humilhada. Babilônia representa orgulho, autossuficiência, prazer sem temor de Deus e confiança em poderes humanos e ocultos. O Senhor mostra que nenhum império permanece de pé quando se levanta contra ele. Deus reconhece que usou Babilônia como instrumento de disciplina contra seu povo, mas ela ultrapassou os limites e agiu sem misericórdia. Isso é muito importante porque o fato de Deus permitir que alguém seja instrumento em certo momento não significa que aprova sua arrogância ou crueldade excessiva. Babilônia seria julgada pelo modo como tratou os outros. O capítulo também denuncia a confiança da Babilônia em feitiçarias, encantamentos e astrologia. Deus ironiza esses falsos apoios, mostrando que eles não seriam capazes de salvar no dia da calamidade. Aquilo em que Babilônia confiava se mostraria inútil. Quando o juízo viesse, não haveria encantamento, conselho humano ou poder espiritual falso capaz de impedir a queda. A aplicação aqui ela é direta. Tudo que toma o lugar de Deus pode parecer forte por um tempo, mas não sustenta para sempre. Orgulho, controle, prazer, fama, dinheiro, práticas espirituais falsas não salvam ninguém. Só o Senhor é redentor. Quem vive sem considerar o fim corre o risco de descobrir tarde demais que construiu segurança sobre a areia. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse capítulo 17 apresenta a grande prostituta chamada Babilônia, montada sobre a besta. A linguagem aqui ela é simbólica e forte. Acabamos de ler sobre a Babilônia em Isaías. Aqui, a mulher representa um sistema sedutor, corrupto e rebelde contra Deus, associado à idolatria, imoralidade espiritual, poder político e perseguição aos santos. Ela parece rica, bela e poderosa, mas por dentro está cheia de abominações. O texto diz que ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso mostra que esse sistema não é neutro, ele se opõe ao povo de Deus. Ao longo da Bíblia, Babilônia se torna símbolo de uma humanidade organizada em orgulho contra o Senhor, desde Babel até os impérios que perseguem os fiéis. O anjo explica que a besta e os reis da terra se unem com o mesmo propósito, mas caminham para a destruição. Mesmo quando os poderes do mundo parecem alinhados contra Deus, eles não escapam do governo divino. O próprio Deus incutiu no coração deles o cumprimento do seu propósito, até que se cumpram as suas palavras. O centro deste capítulo está no versículo 14. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Essa é a esperança do cristão. A Babilônia seduz, a besta ameaça, os reis se levantam, mas o Cordeiro vence. E com ele vencem os chamados, os eleitos, os fiéis. A aplicação é clara. Não se encante com o brilho de Babilônia. Permaneça com o Cordeiro. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigada porque o Senhor é bondoso. Obrigada porque o Senhor é misericordioso. Papai, nós te louvamos nesse dia. Nós damos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigada porque podemos crer e confiar que na angústia clamaremos e o Senhor nos livrará.
guarde-nos de todo mal, cubra-nos com o sangue do teu Filho amado, com a tua armadura, que o Senhor seja conosco durante este dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 167 da nossa leitura.